Olá, queridos irmãos, boa noite a você que está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a este Papo de Família especial do mês de outubro. Neste mês estamos aqui tratando sobre um tema, né, que são os filhos, né? O tema a gente colocou aqui como filhos, uma bênção desafiadora. Então, a cada quinta-feira, a cada Papo de Família, estaremos falando um pouco sobre os diversos desafios que fazem parte, né, da nossa função como pais em criar, em educar, ensinar os nossos filhos, né? Então, sejam todos bem-vindos e a gente vai estar iniciando com uma oração e, em seguida, estaremos aqui apresentando o nosso palestrante, o nosso entrevistado desta noite, pastor Henrique Araújo, e, em seguida, estaremos aqui iniciando esse Papo de Família. Feche os seus olhos, estaremos falando com o nosso Deus nesse momento. Pai querido, nós, mais uma vez, estamos diante da Tua presença, estamos através desta tecnologia que tem tanto nos abençoado, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, nesse momento precioso, para que Tu possas, ó Deus, estar falando a todos aqueles que estão tendo acesso a esse vídeo, a essa programação, ó Deus, que Tu possas estar abençoando a cada família, abençoando a cada pai, e possas, ó Deus, estar nos capacitando, ó Pai, possa estar fazendo com que sejamos sempre direcionados, orientados por Ti, na função de estarmos educando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos diante de tantos desafios que nos cercam e que cercam as vidas dos nossos filhos. Ó Pai, esteja abençoando, Pai, mais uma vez o pastor Henrique como instrumento vindo da sua parte, ó Pai, para nós nesta noite. É o que nós te suplicamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Queridos, nesta noite, nesse Papo de Família, o desafio que estaremos conversando aqui um pouco com o pastor Henrique Araújo é o desafio da pós-modernidade e suas ideologias. Mas antes de a gente falar um pouco sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o pastor Henrique. O pastor Henrique é conhecido da nossa igreja, já participa de várias programações, já participou de aniversário da igreja aqui, presencialmente, né? Então, pastor Henrique é um amigo do nosso pastor, é o nosso professor de diversos amigos e pastores que passaram ali pelo Seminário Teológico Betel. Pastor Henrique, para a gente, então, é sempre uma referência, é sempre alguém que a gente preza por estar tendo a oportunidade de ouvi-lo. Pastor Henrique é casado com Sara e tem duas princesas, a primeira, mais velha, Sofia, com 5 anos, e a Isabela, com 2 ou 3 anos. Pastor Henrique vai poder me corrigir ali depois. Então, essa família é uma família abençoada e abençoadora que está atuando lá na Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, em Mato Grosso, logo ali, alguns poucos quilômetros de nós aqui, e graças a Deus que nós temos essa oportunidade através dessa tecnologia, através dessa videoconferência, de poder estar com ele pertinho, virtualmente aqui de nós. Pastor Henrique além de pastor, além de professor, além de acadêmico, é um escritor. Eu tenho aqui alguns livros aqui, vou passar já. Ele escreveu No Oceano do Espírito, ele escreveu Mensagens para o Avivamento, Tabernáculo de Davi, Igreja Viva e Adoradora. Ele escreveu esse livro aqui, Abusos Teológicos Contemporâneos, não sei se dá para você ver, olha aí. Bom, Gente como a Gente,
um livro que a gente teve a oportunidade até de conversar, debater aqui com ele em uma programação daqui na nossa igreja, que é o Pode ou Não Pode? Nós temos aqui um estudo que ele fez sobre missão integral, né? A missão é integral, não sei se dá para ver aqui, ok? E não sei se é o mais recente, depois ele vai poder me corrigir se não for, né? Mas eu tenho aqui uma obra aqui que é fruto da sua defesa de tese do pós-doutorado, que é a História da Teologia no Brasil, está aqui comigo, ó. Tá? E eu tenho certeza que tem outras aí que eu, de repente, já esqueci, e ele falou que estava já escrevendo um livro sobre filhos, né, o relacionamento, ou criação, educação de filhos, e ele vai poder falar melhor aqui. Pastor Henrique, eu passo a palavra para o pastor para fazer terminar aqui a sua apresentação, falar um pouco sobre si, e logo em seguida a gente vai estar conversando sobre esse tema, o pós-modernismo e as suas ideologias. Pastor Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Glauco. Uma boa noite para o senhor, uma boa noite para todos esses queridos que estão participando desse papo de família nessa quinta-feira à noite. Eu quero deixar aqui o meu abraço para o senhor e para a sua ilustríssima família. É sempre um privilégio, um prazer e uma alegria estarmos conversando, não é? Deixo meu abraço ao nosso ilustríssimo pastor Valmir Claudino, mora no nosso coração ele, sua esposa, seus 5 filhos, seus netos, não é? O pastor Cláudio. Eu vi que um dos temas que está proposto, não é, a questão de encaminhar os filhos no caminho do Senhor. Eu sempre admiro muito o pastor Valmir Claudino por essa destreza que ele e a esposa tiveram de encaminhar os filhos no caminho do Senhor. Isso é muito bom. Então, deixa eu abraço ao senhor, toda a Primeira Igreja Batista em Parque Anchieta, todos os amigos que estão nos vendo, que é sempre uma alegria a gente poder manter contato, e essas ferramentas, né, nos permitem, nesse momento contingencial, nos aproximar um pouco mais, não é? Visto que Rondonópolis está a 1.800 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. 2 dias de viagem com alguém que gosta de andar bem, né? Se for aquela pessoa que pelo menos 900 quilômetros está disposta a fazer por dia de carro, né? Quando viemos do Rio de Janeiro, como a Isabela estava muito pequena, hoje ela está com 3 anos, ela estava recém-nascida, vão fazer 3 anos que a gente está aqui, nós quebramos a viagem em 5 dias, andando e parando, para chegar aqui na graça e na paz do Senhor, não é? A gente está com um livro de família no prelo, nós queremos, se Deus permitir, no próximo ano, fazer a publicação do livro de família, não é? Enquanto a missão é integral, a pergunta, não é? Se a missão da missão integral é uma missão integral mesmo, não é? Foi o último, ele veio depois do História da Teologia do Brasil. A História da Teologia do Brasil foi em 2015, a missão é integral, é uma pergunta, foi em 2017, e o de família está para sair há um tempo, não é? Eu não sei se de repente vem mais um filho aí pelo caminho e o senhor está me fazendo aguardar a chegada desse novo rebento. Eu não sei se é procrastinação minha, mas ele faz um tempo que está no prelo, não é? E cada dia como pai é um novo aprendizado, de repente sejam novos aprendizados que eu ainda tenho que inserir no livro, mas estão chegando. Então, é um privilégio estar nesse papo de família. Parabéns à Primeira Igreja Batista em Parque Anchieta pela iniciativa, parabéns ao senhor pela coordenação e condução desse encontro que vamos ter, e o nosso desejo é que o Senhor da Glória, que é o protagonista dessa história, que ele nos permite coadjuvar, ele nos conduza para, nas filigranas que vamos intercambiar, a gente possa edificar a Igreja do Senhor com a ferramenta que ele nos permite utilizar nesse momento. Amém, amém. Pastor, de repente vem o Henrique Júnior aí, olha. Vai fechar o time aí. Vai fechar o time para poder fazer aí um livro aí, já com mais uma motivação, além da Sofia e Isabela. Eu estou precisando de mais fé, né? Porque aos 43 anos de idade a fé vai diminuindo, né? Mas vamos deixar com o Senhor, né? Amém, amém. Pastor, nosso tema
né, nesse desafio de nós, como pais, né, a atuarmos na educação, no ensino dos nossos filhos, aparece, então, o que chamamos de pós-modernidade e todas as influências, as correntes ideológicas que são próprias deste tempo. Bom, primeiro eu queria que o pastor pudesse passar para a gente um pouco esse conceito de pós-modernismo, pós-modernidade. Isso se refere a um período da história em que nós estamos inseridos. Fale um pouquinho para a gente, e em seguida a gente vai estar aqui falando, então, sobre essas ideologias que se fazem presentes em nosso tempo. Perfeitamente, pastor Glauco. Algo que eu constantemente dizia em sala de aula quando estava junto aos alunos no Rio de Janeiro é que considerava que um pastor que assumisse uma igreja hoje, ele tinha como imperativo um dever de casa de ministrar um curso de pós-modernidade com todas as suas capilaridades, a igreja que ele assumisse, para que ela se situasse no contexto o contexto histórico no qual nós estamos inseridos, não é? E foi uma das sequências iniciais que eu tentei concretizar aqui na igreja de mensagens, foram 10 mensagens sobre o tipo de igreja que nós devemos ser, justamente nesse tempo pós-moderno, tentando abranger todos os vieses da pós-modernidade. Pós-modernidade, ela é um tempo complexo, difuso e difícil de entender, uma vez que até o termo é debatido. Pós-modernidade seria para muitos o termo compreendido após Guerra Mundial até os dias atuais. Teria iniciado para muitos em 1945, após o advento da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1945 a 1939 a 1945, e nós teríamos experimentado um novo momento a partir dali, um momento com características próprias em que o ser humano buscaria o prazer em demasia, o hedonismo, o capitalismo seria um modo de produção impetrado e utilizado pela grande parte dos países do globo, não é? E você teria uma ênfase com as revoluções feministas, Revolução Hippie e outras revoluções maiores, uma ênfase na sexualidade exacerbada, além de uma grande fragmentação das grandes ideologias em idiosincrasias de minorias. Então, você teria as bandeiras de grupos minoritários sendo proliferadas. E nós temos visto isso desde bandeiras de movimentos ecológicos até movimentos indigenistas, encontrando voz e vez desde então. Porque é um movimento controverso, porque até o seu nome é debatido. Porque filósofos contemporâneos costumam não gostar do termo pós-modernidade, uma vez que o tempo no qual nós estamos inseridos sempre é conceitualmente o tempo atual, o tempo chamado hoje, o tempo moderno conceitualmente. Então, filósofos dizem, se o tempo em que nós estamos conceitualmente sempre é o tempo moderno, ele nunca pode ser chamado, em se tratando de hoje, de um tempo pós-moderno, porque nós não poderíamos ser pós nós mesmos. Exemplo disso, se tratando de referência bibliográfica, é o nosso conhecido pastor Israel Belo de Azevedo, da Igreja Batista de Itacuruçá, na sua excelente obra O Olhar da Incerteza, em que aborda o tempo de hoje, ele discute sobre isso, não é? Se alguém quiser depois se aprofundar na leitura. Então, alguns fazem a proposta dizendo devemos chamar o tempo de hoje como modernidade tardia, ultramodernidade, mid-modernidade ou transmodernidade. São termos alternativos para o termo pós-moderno. Particularmente, eu entendo as considerações dos filósofos, mas eu entendo que quando utilizamos o termo pós-moderno, nós comunicamos, não é? Nós conseguimos trazer para os outros que nós estamos falando de um recorte pós-Segunda Guerra Mundial
com essas características inerentes a ele, como o hedonismo, o capitalismo, o pansexualismo, a ênfase nas minorias e outras coisas mais. Então, quando eu faço a utilização do termo nesse nosso papo de família, eu quero estar falando de um tempo que começa num pós-Segunda Guerra e que tem características filosóficas e ideológicas que lhes são inerentes e que traz desafios difusos e extremamente complexos que nós não enfrentamos em outro momento histórico, e neste momento, nesse debate, nessa quinta-noite, nós estaremos tratando principalmente nos desafios que a pós-modernidade nos impõe enquanto família, e uma família com a característica de estar unida à igreja, fazer parte da igreja, uma família micro, pertencendo à macro-família chamada igreja. Ok, pastor. O pastor já deu uma pincelada ao falar um pouco sobre esse conceito, né, de pós-modernidade, sobre o que é enfatizado nesse período da história, né, em que nós estamos inseridos. Mas eu queria que o pastor pudesse, nesse momento, passar para a gente, e para aqueles ali que estão nos assistindo, quais são as principais ideologias desse período que nos alcançam, né, que nos alcançam, né, que chegaram até nós, né, nesse momento que vivemos. Quais são as principais influências ideológicas, as principais ideologias que estão presentes nesse momento, no século em que vivemos, no período, né, da pós-modernidade, e aquilo que essas ideologias se confrontam, definindo um pouco o que consiste essas ideologias, o que essas ideologias vão confrontar com os princípios que nós prezamos seguir para a nossa vida, que são os princípios bíblicos, os princípios cristãos, né? Então, fala um pouquinho para a gente dessas principais correntes ideológicas que estão presentes, definindo um pouco cada uma delas e o que elas se conflitam, né, em relação ao que a gente crê. Perfeito, pastor Glauco. Acho que isso é proveitoso para o acadêmico, que vai se encontrar com isso na sua universidade, e para a dona de casa, para o trabalhador, porque tem os seus filhos que muitas vezes vão à academia e se deparam com essas situações, e até mesmo porque o mundo em que nós vivemos, ele tem trabalhado muitas vezes subliminarmente essas ideologias por pressupostos, não é? Eu vou pegar emprestado um termo da teologia para tentar apontar algumas dessas ideologias do tempo que nós estamos no tempo atual que nós estamos. A teologia, a partir da década de 50 para a década de 60, ela utiliza um termo chamado espectro quebrado. A ideia é que, como se nós pegássemos um vidro, e a ideia que eu mais tenho na minha mente é aquela xícara de Duralex, que quem já deixou cair no chão e ela quebrou, o material é bom, mas que quando quebra, se fraciona em centenas ou milhares de pedacinhos. Muito pequeno, muito pequeno. O tempo em que nós vivemos hoje é assim, não é? Não é o tempo do ei, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou seja, não é o tempo em que nós vamos ter ideologias grandes, com grandes grupos, de maneira homogênea defendendo. Mas, às vezes, nós vamos encontrar uma grande ideologia por trás que se fragmenta de uma forma muito numerosa e intensa, com diversas capilaridades. Então, eu consigo enxergar, neste momento, pelo menos 3 ideologias maiores e que se fragmentam em não vou dizer uma infinidade, mas uma dezena, quiçá chegando a centenas de outras microideologias ou idiosincrasias. O evolucionismo, o marxismo e a hermenêutica da suspeita. O evolucionismo, desde Charles Darwin, tem tentado ser a mola da vez catalisadora
e balizadora de todo fazer científico, não é? É como se você chegasse hoje num laboratório de física quântica, nanotecnologia ou microbiologia e você dissesse, olha, eu sou fixista, eu não acredito na teoria da microevolução, acredito que Deus ele pode ter criado o mundo ex nihilo, a criação do nada, não é? Não partilho da filosofia aristotélica que é, propulsiona toda a mentalidade científica do ex nihilo nihil fit, ou seja, do nada nada se tira, mas acredito que o mundo ele foi criado do nada e Deus cria os espécimes originais e eles podem ter até alguma variabilidade de acordo com o seu ambiente, mas há uma variabilidade limitada, não uma macroevolução em que um símio possa ter se tornado um ser humano. Você dizer isso hoje num laboratório científico brasileiro é quase considerado uma aberração, uma heresia. Então, o evolucionismo ele se tornou a mola mestra catalisadora de todo o fazer científico na academia brasileira. E isso é imposto de cima para baixo por meio das universidades no Brasil. Ele deixa de ser uma ciência, um fundamento científico e ele assume contornos ideológicos a partir do momento em que um simples elemento não encontraram até hoje o que se chama de elo perdido. Ora, se existe um elo perdido que não mostre como houve a evolução definitiva de um símio para um ser humano, então a própria ciência, no que tange ao evolucionismo, é contraditória em si mesma. Porque a ciência ela diz que para que eu elabore uma teoria, eu tenho que ter elementos comprovados fundacionalmente para que eu erija o edifício epistemológico a partir daquilo. Então, se eu tenho algo que eu chamo de elo perdido, o evolucionismo ele não procede, ele se dinamita por si só. Então, ele não tem fundamentos científicos, mas é apresentado como tendo que ser um pressuposto. Torna-se uma ideologia, a partir que um grande grupo o assimila, e no caso nosso, a comunidade científica brasileira. Então, eu vejo que esse é um ponto, esse é um viés de uma macroideologia, o evolucionismo. O segundo viés é o marxismo, e esse é o viés que mais se fragmenta em inúmeras minorias e bandeiras ideológicas menores. Quando você tem o Manifesto Comunista de Karl Marx, e aqui, Pastor Glauco, para os nossos internautas, eu tenho no gabinete o nosso Manifesto Comunista de Marx e Engels, eu tenho A Miséria da Filosofia de Karl Marx, eu tenho Para Compreender o Pensamento de Marx, eu tenho N livros de Karl Marx no gabinete, porque a fé que nós temos aqui em Rondonópolis, que o senhor expose, aqueles que são crentes sérios em Jesus Cristo e utilizam sua energia mental para a glória de Deus, não tem medo de marxismo, nós não temos medo, mas sabemos que a luz da Escritura, quando examinado, ele não persiste. Então, eu tenho N livros de Marx aqui para tentar tirar alguma coisa proveitosa, mas até hoje eu ainda não encontrei. E não entendo como muitas vezes defensores de Marx querem fazer um advogamento sem conhecê-lo. Eu disse aqui numa palestra que dei sobre a questão do marxismo examinado à luz das escrituras, eu convidei qualquer professor presente que convidasse do reitor a qualquer professor da Universidade Federal de Rondonópolis a vir aqui conversar comigo sobre Marx. Por quê? Nós temos marxistas que talvez estejam nos ouvindo e vendo que não leram o Manifesto Comunista de Marx. E no Manifesto Comunista de Marx, o que eu leio aqui na minha edição na página 38, ele diz, propõe uma abolição da família. Até o mais radical inflama-se em frente dessa proposta infame dos comunistas, sobre qual fundação está baseada a família atual. Qual é? A família burguesa. E aí Marx vem dizendo que a proposta dele é abolir a família, porque a família que ele conhece é uma família com valores burgueses, e dessa maneira não pode ser implantado o comunismo e o socialismo, que são as duas faces do marxismo. Ora, não há, isso é um elemento só, não há como este elemento, à luz das escrituras, permanecer. Então, na nossa igreja, eu entende que uma
ideologia marxista... Pastor? Pode falar. Deu uma travada aqui. Quando o pastor falou na nossa igreja, aí deu uma travada. Sim. Se puder voltar dessa... Perfeitamente. Na nossa igreja, nós levamos o manifesto comunista para ser examinado à luz das escrituras, de um lado, levamos para o púlpito, e levamos uma Bíblia para o outro lado, fazemos o exame, sem medo nenhum. E eu falo, olha, eu convido os marxistas a nós conversarmos sobre isso. Por quê? O marxismo ele se torna mola fundante do movimento feminista, com Simone de Beauvoir, do movimento homossexual, do movimento hippie e de uma série de outros movimentos menores que hoje, fragmentados, multiplicadamente, levantam as suas bandeiras e tentam impor a sua perspectiva ideológica aos nossos jovens como se fosse a última verdade e a última cocada do pote, o que na realidade não é. O próprio Karl Marx, ele aponta que no versículo de na página de número 42, ele disse: existem verdades eternas como a liberdade e a justiça que são comuns a todos os estados da sociedade. Mas o comunismo proscreve as verdades eternas, proscreve toda a religião e toda a moralidade, em vez de constituí-las sobre uma nova base. Ou seja, Marx diz que no marxismo, no comunismo, no socialismo, não pode haver religião e moralidade, porque elas são separatistas. E por isso que ele propõe que o Estado se assenhoreie de tudo e que religião, família e a crença num Deus único, a moralidade, devem ser extirpadas. Não há como um cristão que tenha lido o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels adotar essa postura. O que acontece é que tem muita gente que não lê. Disse marxista e não lê. E eu tinha jovens aqui na igreja que eu convidei a nós termos uma sequência de estudos para nós fazermos o exame. E a partir daí pensarmos juntos. Foi bastante proveitoso, porque é uma ideologia que está presente nas universidades e no meio da juventude contemporânea, envolvendo assim nossas famílias. Então eu tenho evolucionismo, marxismo e eu tenho a chamada hermenêutica da suspeita. Contemporaneamente, nós temos mais de 18 escolas hermenêuticas vigentes. A hermenêutica estruturalista, a hermenêutica chamada nova hermenêutica, a hermenêutica histórico-crítica, a hermenêutica da escola russa, várias hermenêuticas, e dentre elas a hermenêutica da suspeita, que é uma das que tem prevalecido contemporaneamente. Em Gadamer e tantos outros, vamos encontrar alguns escritos sobre isso. Quando falamos da hermenêutica da suspeita, nós estamos falando em um tipo de leitura que vai dizer que o que importa não é necessariamente o autor, mas que o que importa é aquilo que o texto diz, mas eu tenho que me aproximar daquele texto com uma atitude de suspeita tal que venha questionar os fundamentos do próprio texto e muitas vezes aquilo que vai importar é o que o texto diz para mim. Ou seja, a hermenêutica da suspeita, ela dinamita o sentido original do texto e ela impõe muitas vezes uma verdade subjetivista à própria leitura. E aí, de que fundamento nós estamos falando na cristandade? Estamos falando do fundamento da Bíblia como palavra de Deus. Você tem pessoas hoje em dia que jogando um RPG, elas dizem que Lilith foi uma das mulheres que foi criada antes de Eva e que mesmo não estando na história bíblica, é isso que aquela criança, aquele adolescente, aquela jovem acredita e para ela isso é o que importa. Isso é uma hermenêutica da suspeita. Para ela, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para ela, Deus não fala por meio da Escritura. E para ela, se é isso que algum texto mitológico disse, é isso que vale. Essa atitude de suspeita, ela dinamita clássicos como o pai da literatura ocidental, Homero, sendo questionado como o pai da Ilíada e da Odisseia, fábulas clássicas como a fábula de Esopo. Ela levanta suspeitas sobre os escritos de Platão, Xenofonte, Aristóteles, como que, tendo dito que Sócrates disse, e simplesmente ela não aceita mais a autoria primária de Sócrates de textos, mesmo sendo eles interpretados por Xenofonte, Platão e Aristóteles. E isso vai chegar, claro, até os escritores bíblicos, onde a gente vai ter um tipo de hermenêutica de suspeita que não vai aceitar
a autoria salomônica do livro de Eclesiastes, não vai aceitar a autoria mosaica de vários textos do Pentateuco, não vai aceitar a autoria paulina das epístolas pastorais e por aí se subsequencia. Então, com essas três ideologias centrais, o evolucionismo na ciência, o marxismo na sociedade em geral e a parte da hermenêutica na suspeita na literatura, simplesmente implodem-se fundamentos fundantes da cultura eclesiástico, bíblico, teológica, social dos nossos jovens. E aí eu me lembro do Salmo 11:3, quando pergunta: na verdade, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando eu olho para a sociedade hoje, eu enxergo a capilaridade e o resultado dessas ideologias na mentalidade dos formadores de opinião, na mentalidade dos midiáticos, na mentalidade de escritores e de professores universitários, e muitas vezes numa geração Z, ou numa geração alfa, ou uma geração zap, que são as pessoas que já nasceram conectadas, os influenciadores digitais, que não refletiram sobre isso, mas já trazem essas ideologias como se fossem verdades fundamentais, e nós temos nossos filhos de 10, 15, 20 anos, influenciados e hiperconectados com esses influenciadores digitais, que simplesmente adotam esses pressupostos como se fossem verdades. Aí, pastor Glauco, surge para o senhor, para mim, para a segunda igreja batista em Rondonópolis, para a primeira igreja batista em Paquencheiro e para todos os que nos assistem, a necessidade urgente de nos anteciparmos a estes formadores de opinião de plantão, a esses influenciadores digitais de plantão, e tentarmos dizer: peraí, o rei está nu. Na verdade, a coisa não é tão bem assim. Vamos examinar estes fundamentos para ver se, à luz da Escritura Sagrada, para ver se, à luz de um exame epistemológico e gnoseológico, um exame profundo, se eles persistem. E questionar isso que está sendo tentado ser transmitido como verdade absoluta, mas que, na realidade, é maionese vendida na praia, 3 da tarde, no calor de 43 graus, naquela maionese, com a maionese bem derretendo. Quem tem coragem de engolir e de ingerir um negócio desse? Sem dúvida nenhuma, vai passar muito mal. Pastor, eu acho que o exemplo da maionese aí é bem prático, mas o que o pastor falou, eu achei assim, muito interessante, que o pastor começou pelas as ideologias assim, que servem de base para tantas outras, né? Que que se transforma num sistema capilar, como o pastor mesmo disse, de é uma sopa de letras, né? Uma sopa de nomes que surgem e que, na verdade, se a gente for se aprofundar no estudo, a gente vai chegar nessas ideologias de base, a gente vai chegar na origem, né? E o pastor já até deu aí uma dica em relação a como essas ideologias e as suas, não sei se eu posso chamar assim, as suas filhas, né? Aquilo que parte a partir dessas ideologias de base, né? Que são essas três. O pastor falou aí mais ou menos como elas são propagadas, como elas são ensinadas. Como é que elas chegam até nós, né? Mas, principalmente, chegam até nossos filhos. Eu falo isso porque, às vezes, a gente pensa que essas ideologias são apenas propagadas num meio acadêmico, mas o pastor já falou aí vários, né? Mas, às vezes, até no ensino médio, até na escola fundamental, até num programa de televisão, a gente consegue enxergar pontos, né, que se assemelham a essas ideologias.
Então, como é que essas ideologias, como é que essas influências, elas chegam até nós, até os nossos filhos? Excelente pergunta para tentarmos nos antecipar um pouco à prevenção nesse sentido, pastor Glauco. Hoje, sem sombra de dúvida, essas ideologias elas chegam muito por meio da tela. Um problema que nós temos hoje, contraposto ao passado, é que muitas vezes no passado o problema ele surgia quando nós saíamos de casa, se você tinha uma família estruturada. O senhor, eu, muitos outros, poderíamos organizar a nossa família, ter ali Sara, eu, Isabela, Sofia, conversando junto, tendo uma boa educação e ficávamos atentos por meio dos livros, por meio dos cadernos, por meio de uma informação da própria criança, o que o professor deu em sala de aula. E ela ia para a sala de aula. E a gente pegava a informação a partir disso. Depois, poderíamos ir até a igreja e poderíamos ir até alguma festinha, algum evento social, mas estávamos ali junto do filho, junto da criança e monitorávamos um pouco mais. Hoje, dentro da nossa própria casa, por meio do acesso ao celular, por meio do acesso a uma tela, ela pode estar conectada em qualquer outra parte do mundo. Então, hoje, um primeiro problema é que os limites geográficos eles deixaram de ser o problema central do perigo aos filhos, porque os limites geográficos foram transpostos pelos limites virtuais. Então, o virtual ele não respeita os limites geográficos. E a partir daí, como ele chega, como essas situações chegam aos nossos filhos? Por meio das telas, e Elizabeth Kilby, que escreve um excelente livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui rápido e facilmente, se ele está aqui. Elizabeth Kilby escreveu esse livro, Como Criar Filhos na Era Digital. Muito interessante. E ela, quando se refere à tela, ela sempre está falando de 3 telas: computador, televisão, telefone celular. Então, hoje, por meio da tela, sempre de forma tríplice visualizada, computador, celular e televisão, isso chega às nossas crianças, isso chega aos nossos filhos. Seguramos o celular do nosso filho e falamos, não brinque com o celular, menino. E aí tiramos o celular dele e, de repente, a gente pede uma pizza. Sara e eu pedimos uma pizza e vamos sentar à mesa para comer uma pizza, mas deixamos a Sofia e a Isabela vendo a televisão, deixando na babá eletrônica enquanto a gente conversa um tempo. Afinal, a gente trabalhou o dia todo. A gente quer um tempo só para conversar e que as crianças tenham refrigério. E a gente coloca, de repente, num programa magnetizante. Naquele programa magnetizante, a gente coloca num desenho que a gente viu quando era criança, Scooby-Doo. A gente coloca lá, lê o Scooby-Doo e colocou. Só que, de repente, numa falta de exame, a gente não viu que o Scooby-Doo de antigamente não é o novo Scooby-Doo. Existe um novo Scooby-Doo. A gente não vê que, de uma maneira muito sutil, os personagens do Scooby-Doo, que são mulheres, se vestem de homem, os que são homens se vestem de mulheres, e são as personagens mais agradáveis naquele episódio do desenho. A gente não viu algumas falas do desenho, em que naquelas falas do desenho, simplesmente você tem algumas situações muito sutis sendo passadas. E de repente a gente senta, quando a pizza chega, já estamos ali, né, chama as meninas e não vimos que durante 30 minutos elas foram doutrinadas de uma maneira que nós não sabemos e nem temos essa noção naquele desenho. Desde Scooby-Doo, passando por Turma da Mônica e por aí vai, a gente pode multiplicar em uma multiplicidade de desenhos. Estamos falando de tela. Isso vai chegando. Eu não estou falando nem do perigo do celular, eu estou falando de um desenho infantil que foi colocado ali. Mas a gente eleva isso ao grau máximo. A doutora Kilby, ela diz que ela teve que tratar, ela é psicóloga profissional, ela teve que tratar de um rapaz que ficava 19 horas por dia conectado ao computador. Para se alimentar, ele pedia por meio do telefone, do aparelho virtual, comidas de fast food.
ele chegou ao extremo de urinar e defecar nas embalagens de fast food para não ter que sair do quarto na frente do computador. E a mãe, claro, preocupada depois desse excesso, de 19 horas de tela por dia, levou a doutora Kilby para que houvesse o tratamento. Ali ela decidiu escrever esse livro, Como Criar Filhos na Era Digital. Então, a forma principal pela qual nossos filhos têm sido doutrinados hoje é pela tela. Uma criança, ela não pode ter mais do que, até os 8, 9 anos, ela não pode ter mais do que 1 hora de tela por dia. 1 hora de tela por dia. Juntando televisão, celular e computador. O problema é que nós mesmos, muitas vezes, damos um mau exemplo. Quanto tempo nós ficamos no celular, no Facebook ou no WhatsApp por dia? A pesquisa ela aponta que o brasileiro comum, em média, gasta cerca de 3,8 horas diárias. 3,8 horas diárias na frente de Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram. 3,8 horas por dia. Pesquisa recente, da última vez agora que saiu no dia 30 de setembro, semana passada. Cada brasileiro gasta, em média, quase 4 horas por dia na frente do computador só em redes digitais, ou do seu smartphone, ou do seu celular. Uma pessoa se sente ignorada se em 20 minutos o seu WhatsApp não é respondido. Se a pessoa ela não tem o seu WhatsApp respondido em 20 minutos, ela geralmente recebe uma interrogação. Você ainda não respondeu meu WhatsApp? Ainda não respondeu ao meu Zap? É o tempo máximo que alguém aguenta esperar o seu WhatsApp sem o sentimento de ser ignorado. Então, nós vivemos uma sociedade acelerada, uma sociedade ansiosa. E essas patologias estão passando para os nossos filhos. Então, quais são os nossos passos aí? Primeiro, detectar a nossa doença. Somos uma sociedade doente. Segundo, ver caminhos de cura. E terceiro, concretizá-los. Libertando-nos principalmente do poder da tela, do poder da imagem, para que aí sim consigamos, no efeito cascata, tirar nossos filhos da frente da tela, que é o maior catalisador e propulsionador da difusão das ideologias contemporâneas. Você vê dois irmãos nesse tempo presente, que estão entre os maiores influenciadores digitais do Brasil. Um deles, inclusive, entrou na lista dos 100 maiores influenciadores do mundo nesse ano de 2020. E muitas das nossas crianças, até mesmo da igreja, estão sentadas na frente do computador assistindo aos meninos de cabelo pintado falando uma série de loucuras com essas ideologias como pano de fundo, e os pais não têm se dado conta que o perigo hoje não é quando a criança ela sai na rua, mas o perigo hoje é quando a criança está diante da tela. Pastor, é uma realidade, né? O pastor fez bem uma separação aí de um momento em que o perigo estava lá fora, né? O perigo estava da porta para fora. E agora este perigo está não apenas dentro da nossa casa, mas na nossa mão, né? Os smartphones permitiram, hoje, a maior parte do acesso à internet deixou de ser no computador, né? Ou seja, antigamente nós precisávamos de ir para o local onde se encontrava o computador, um escritóriozinho dentro da casa, um quarto dentro da casa, ou seja, a mesa dentro de um quarto onde estava a tela. Hoje, você não precisa sair da sua cama, né? Você não precisa sair da onde você está, e em sua mão está todo esse mundo de possibilidades, esse mundo de influências. Pastor, mas parece-nos que essas ideologias chegam para todos, né? Essas influências chegam para todos, isso é fato. Chega para nós, chega para nossos filhos, mas parece que, não sei se por conta de uma constituição própria da idade, os nossos filhos estão mais
sujeitos ou absorvem, a nossa juventude absorve mais facilmente essas ideologias. Isso é uma verdade ou não? Ou todos estão suscetíveis igualmente a ter acesso e absorver essas ideologias? Antes disso, pastor, eu quero emendar nisso aí também, uma outra pergunta que está até fora do nosso script aqui. Né? O pastor falou aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá para a próxima pergunta. Pronto, vamos focar nessa aí, e a próxima eu já vou passar aqui um questionamento aqui que surgiu aqui para a gente aqui. Perfeito, o senhor manda, o senhor é um chefe. Que o senhor falar, está falado. Não manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós somos aquilo que Sérgio Sinai chamou de sociedade dos filhos órfãos. Isso causa um problema sério. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Se eu estou com ele aqui, você está emprestado. Está aqui. Sociedade dos Filhos Órfãos. Best-seller argentino, publicado aqui no Brasil. Não é? Em 2011 tornou-se best-seller na Argentina. Esse livro é obrigatório a todo pai, a toda mãe. Nós somos uma sociedade que tem pais vivos, mas criam filhos como se os próprios pais estivessem mortos. Isso é um problema sério. Porque quando toda criança precisa do que psicologicamente é chamado de adulto significativo. É um adulto que ela vai escolher como referência dos seus valores, dos seus princípios, do seu modus vivendi, do seu modus faciendi. E quando essa criança não vê no pai ou na mãe o adulto significativo, isso dá problema sério. Eu não estou dizendo aqui que o pai ou a mãe tem que largar emprego para sustentar o filho, para ficar com o filho o tempo todo. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que encontrar alternativas, porque o estilo de vida que nós temos levado tem criado filhos que não são filhos para o Senhor. Tem criado filhos à revelia e deixado com que outros doutrinem. Numa lógica matemática básica. Ora, se eu deixo a criança 5 horas na escola e se eu trabalho 8 horas de expediente, mais 1 hora de locomoção de ida, 1 hora de locomoção de volta, 10 horas fora de casa, e tenho um contato com meu filho 7 da noite até 9, quando dedico esse tempo, quando chego em casa a ele, a escola tem mais do que o dobro de tempo com meu filho do que eu. Então, quem está ensinando meu filho? Sou eu ou é a escola? Sou eu ou são os colegas? Então, nessa sociedade de filhos órfãos, em que nós temos pais que são vivos, mas às vezes não podem educar o seu filho por questão de tempo, ou às vezes optam por não criar o seu filho, há pais hoje que reclamam das escolas e das creches não ficarem abertas nos sábados e nos domingos e nos feriados, porque queriam descansar esses dias e não cuidar dos seus filhos. Simplesmente deixar os seus filhos lá o tempo todo. Então, nesse tipo de sociedade, o próprio adolescente, a própria criança, ela exige psicologicamente referências. Ela não tem referências. E o que acontece é que ela está escolhendo as referências que são mais próprias e características a ela. Que são, por exemplo, influenciadores digitais, que são apresentadores, que são pessoas que se lhe apresentam como amigo de uma maneira infantilizada e de uma maneira lúdica e divertida. Por quê? Quando nós estamos rindo, nós baixamos mais a guarda. E quando eles baixam a guarda das crianças, eles lançam uma verdade. Steve Tanner, no seu excelente livro Engolidos pela Cultura Pop, publicado em 2014, ele fala sobre a cultura hollywoodiana e ele diz que nenhuma cultura é isenta de intencionalidade. Toda produção hollywoodiana ou toda produção artística ou cultural cinematográfica tem uma intencionalidade. E é sabido de humoristas que quanto mais eles trazem piadas de humor, as pessoas baixam a guarda e logo após as pessoas rirem e baixarem a guarda, eles lançam uma verdade. Desenhos exploram isso. Séries de televisão infanto-juvenis exploram isso. Produções cinematográficas exploram isso. Então, a nossa criança precisa de referências. Pais têm pouco tempo com elas e não têm sido mais referências. Inconscientemente, elas escolhem o cara divertido e legal da escola, o professor divertido e legal da escola,
o youtuber divertido e legal, o digital influencer divertido e legal, que afinal ele pinta o cabelo de várias cores, que afinal ele brinca de carrinho, que afinal ele faz uma série de brincadeiras. Então, ele é legal, ele é o cara divertido. Ele se torna o elemento significativo e ele lança verdades quando a baixa dessa criança está, quando a guarda dessa criança está baixa. Essa criança ela não percebe, mas ela se torna cativa e nunca amadurece na adolescência e na juventude, porque se torna super protegida, não tem fundamentos e princípios bem erigidos e ela nunca cresce. Ela se torna uma eterna adulta, uma adulta infantilizada, aos 20, aos 25, aos 30 anos. Por isso nós somos chamados de geração canguru, que é a geração que demora a sair da Bolsa dos Pais. Nunca na história da humanidade uma geração saiu tão tarde da Bolsa dos Pais como a nossa geração. É média entre 28 a 35 anos, que é fruto de uma infantilização da nossa geração. Todo esse processo de infantilização da geração é um processo adoecedor. E esse processo adoecedor faz com que essa geração ela escolha esse outro tipo de influenciador como referencial. Por quê? Na fase que elas estavam suscetíveis à influência, do 0 aos 6 anos, que é a fase em que a criança tem que ter os princípios e valores estabelecidos, e depois dos 6 aos 18, que é um período de fase em que ela está definindo quem ela é, definindo as suas escolhas, as suas decisões, os caminhos que ela quer seguir, os pais não estavam presentes, tanto quanto deveriam estar. Até queriam estar, mas não se fizeram presentes. E neste período se tornaram mais suscetíveis. E o que acontece? Via de regra, nós não ouvimos meramente com a razão ou com nossos ouvidos. Muito próximo à Anchieta, razoavelmente próximo à Anchieta, né? Nós temos aí a igreja de um querido pastor, no qual eu tive a alegria de servir durante algum tempo, um bom pensador contemporâneo, e ele, numa das citações recentes, ele disse o seguinte: duas pessoas ouvem o que fala, ouvem coisas completamente diferentes, porque elas não ouvem com o coração, não ouvem com a razão, mas elas ouvem com o sentimento que nutrem por aquele que fala. Duas pessoas ouvem com coisas completamente diferentes, porque não ouvem com a razão, mas ouvem com o sentimento que nutrem por que fala. Pastor Neio Barreto, da Igreja Batista Betânia, fez essa postagem recentemente e eu achei muito interessante, porque nós não podemos esperar dos nossos filhos, muitas vezes, que eles tomem decisões racionais numa fase em que o raciocínio lógico deles ainda está sendo construído, em que o raciocínio lógico, matemático deles ele está sendo pensado. Eles vão ouvir com o sentimento que nutrem por quem fala. E se quem fala muitas vezes é divertido, e se quem fala muitas vezes é legal, é um influenciador, eles vão captar. Agora, se eu como pai ou mãe, entendendo que ele tem um sentimento intrínseco dado por Deus de amor pelo pai ou pela mãe, se eu entender que eu tenho a missão de educá-lo e que eu tenho que acompanhá-lo de perto nesse momento inicial, ele vai ouvir, ele vai ser influenciado por mim. Mas nós, como pais, estamos deixando nossos filhos à revelia na idade que eles são mais propícios à influência. Finalizando essa tentativa de resposta. Jovens, adolescentes e crianças, sim, são mais suscetíveis a influências, porque psicologicamente eles precisam de referências. O problema é que as referências, elas muitas vezes não são fruto de uma capacidade de escolha de um raciocínio lógico, mas fruto de afeição. E eles estão sendo atraídos por aquilo que não pode atraí-los, que é um canto de sereia tenebroso que está levando para caminho que não são que nós devemos, não são o que nós tensionamos. Temos que andar mais perto, ainda que isso custe um pai ou uma mãe abrir mão de um emprego, mas eu acho que vale a pena ganhar menos para um ficar cuidando, para que simplesmente a gente possa colher o fruto da semente lançada no filho no momento que é necessário, porque senão depois a gente não consegue recuperar. Aproveitando citações, pastor, eu ouvi de um pastor amigo meu
que não há beco sem saída. No pior dos casos, a gente sai pelo mesmo Por caminho onde a que gente entrou. entrou. Conhece, pastor? Um pouco. Pastor, eu queria que o pastor passasse um pouco para nós pais, que por mais que a gente esteja hoje vivendo um momento assim de que a gente reconheça essa que a gente falhou, e a gente como pai, a gente falha mesmo, a gente está sujeito a falhas, né? Mas não há beco sem saída, né? A gente há como a gente tentar pelo menos recuperar essa falta de referência que de repente nós na criação, na educação dos nossos filhos, por conta da nossa ausência, a gente deixou de ser essa referência, deixou de ser essa referência tão necessária aos nossos filhos. Eu queria que o pastor pudesse passar para a gente algumas orientações, como proceder, né, para que possamos alertar. O pastor já, nessa fala anterior, o pastor já deu dicas sobre isso, né? Eu me lembro que, antes mesmo de Sofia nascer, estava lá nas suas aulas no Betel, o pastor, a gente sempre perguntava, aí, pastor, quando vai vir o filho, a descendência? E o pastor falava, não, eu estou ainda estudando, eu preciso ler mais. Será que a gente entrou na paternidade com eu costumo falar muito isso em relação ao casamento, relação esposa, mas será que a gente entrou na paternidade com o botão de piloto automático acionado e a gente, de repente, esqueceu que a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa se inteirar, inclusive, sobre essas ideologias, para que possamos estar próximos e com discernimento também vindo de Deus para poder alertar, para poder exortar, para podermos orientar os nossos filhos. Assim, nessa situação que a gente está apresentando aqui para o pastor, quais seriam os conselhos, as dicas do pastor para nós, pais, que temos esse desafio de sermos a referência dos nossos filhos, de orientá-los, de exortá-los, de alertá-los sobre essas influências, e eu posso afirmar com certeza, influências demoníacas que tanto chegam até eles, né, através das diversas formas que aqui falamos. Quais seriam, então, essas orientações? A gente já está caminhando para o nosso encerramento aqui do nosso bate-papo, e eu tenho certeza que a gente poderia tirar mais inúmeros encontros para falar sobre isso, porque a gente pode... É um assunto que a gente necessita se aprofundar, necessita falar, sim, porque quando nós não falamos sobre isso, nem por isso os nossos filhos deixam de ouvir e vão ouvir em outros locais, vão ouvir com outras referências, outras pessoas vão se tornar as referências de como, referências de que estarão passando esses ensinamentos para eles. Então, nós precisamos, sim, como família, como pais, falar sobre isso. Então, a gente está encerrando aqui o nosso, infelizmente, o nosso papo de família, mas eu queria que o pastor pudesse dar, primeiramente, essa orientação aos filhos, aos pais, e já vou colocar aqui já a outra em seguida, qual seria a sua orientação aos jovens, aos adolescentes, né? Como pastor e como pai, que o pastor é também, em relação a esses cuidados, né? Em relação a essa enxurrada de influências, enxurrada de ideologias que estão entrando nos nossos lares. Pastor Glauco,
Há um princípio que eu trago aqui, sempre falo com os irmãos. Eu ouvi isso em algum lugar, não lembro quem falou, e nem sei se era da pessoa, mas eu sempre repito aqui na igreja. Para estar casado, precisa querer estar casado. A paternidade e a maternidade é a mesma coisa. Para ser pai é preciso querer ser pai. Para ser mãe é preciso querer ser mãe. Não basta querer, mas é preciso querer. Há pessoas que elas pensam que é só colocar o filho no mundo e vai colocar na creche ou no integral, depois na escola. Não é por aí. Então o senhor lembrou bem, a minha recalcitrância em ter filhos antes de um tempo de casado, eu tinha até esquecido disso, mas me lembro como se fosse hoje, que eu falava muito isso. Queria estudar bastante antes de ter filho. Por quê? Nós estudamos 4 anos para teologia, para letras, 5 anos para psicologia, 6 anos para medicina, 11 anos para ser cirurgião bucomaxofacial. O cara só vai operar a boca. Estuda 11 anos. Mas para a coisa mais difícil no mundo, que é ter filhos, a gente não quer estudar. Não que estudar vai ser garantia de acerto, mas só que estudar vai me ajudar a me eximir de muitos erros. Eu esperei 10 anos, eu conversei isso com a Sara antes de casar, falei, olha, depois de casar eu vou esperar 10 anos para ter o primeiro filho. Porque eu quero que o casamento se consolide, a gente converse bastante, se conheça bem, para que a gente saiba como errar menos. Então, eu já apresentei Sociedade dos Filhos Órfãos, me ajudou a não ser um pai ausente. Como criar filhos no mundo digital, me ajudou demais. Eu poderia pegar uma fileira de livros que eu tenho, uma literatura obrigatória para todos nós, Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp, e por aí vai. Como esses livros me ajudaram a ser um pai que erre menos. Por exemplo, eu pedi uma encomenda na igreja, deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que ele está. Está ali em cima da mesa. Deixa eu pegar aqui. Eu pedi uma encomenda na igreja de um livro que me deram esse ano, e é a leitura obrigatória. O tipo de homem que você deveria ser. Um livro fantástico. Falei, homem, vocês não vão estudar esse livro. Vocês vão minuciá-lo, fragmentá-lo. Vocês vão ler parágrafo por parágrafo no estudo bíblico e discuti-lo. É um livro que todo homem da face da terra deveria ler. Para ser melhor pai, para aprender um pouco mais. Então, os livros me ajudaram a aprender um pouco mais a ser pai. Mas isso não é garantia de sucesso, como eu já disse. Por quê? Porque talvez um pai possa ficar se martirizando e dizendo: o filho se afastou por minha causa. Eu fiz tudo o que podia, mas ele se afastou. Então eu tenho culpa e tal. Talvez. Sim, talvez não. Estudar, se preparar e fazer tudo o que está em suas mãos ajuda a não se auto-impingir um complexo de culpa. Mas devemos sempre lembrar: houve um homem que pisou na face da terra que teve melhor pai, mas ele se afastou. E não foi culpa do pai. Adão teve o pai que era Deus e escolheu o caminho errado. Então, o pai fazer tudo o que é certo não significa que o filho vai seguir sempre o seu caminho, porque o filho tem livre-arbítrio. Muitas vezes, pais e mães que dão bom ensinamento se martirizam quando o filho escolhe outros caminhos, mas às vezes não devem fazê-lo. Quando um pai ou uma mãe não devem impingir sobre si um complexo de culpa quando o filho escolhe descaminhos. Quando eles têm a consciência tranquila de que fizeram tudo o que era possível. O que eu quero ter junto com Sara não é a garantia de que Isabela ou Sofia não vão se desviar. Eu não tenho essa garantia. Mas o que eu quero junto com Sara ter a garantia é de que fizemos o nosso melhor. O pior sentimento sobre a vida de uma pessoa é o sentimento de que ela poderia ter tentado um pouco mais. E eu não quero esse sentimento sobre Sara e eu. Eu quero que nós façamos tudo o que nós pudermos pelos filhos. Mas depois elas têm um livre-arbítrio. E elas podem escolher o mesmo caminho de Adão. O caminho de se afastar do Senhor. Agora, e se o filho já escolheu esse caminho, o que o pai ou a mamãe podem fazer? Essa é a pergunta central. E o que o jovem fazer? É meu dever ensinar a Sofia, em primeiro lugar, nesse tempo, a pensar. A todo momento eu lembro a Sofia que o nome dela veio com um propósito. Ser uma menina sábia. E eu tento ensinar a Sofia como pensar. Pais precisam ensinar os filhos a pensarem.
Porque se eles não fizerem isso, outras pessoas farão isso por eles. Segundo, eu preciso ensinar a Sofia a escolher. Uma vez que eu ensinei a pensar, que escolha ela fará? Terceiro, eu preciso ensinar a Sofia a arcar com as consequências das suas decisões. Eu mostro a ela, por meio da disciplina, que toda escolha tem uma consequência, quer para o bem, quer para o mal. Ensinar a pensar, ensinar a escolher, ensinar a assumir responsabilidades, para que ela possa entender que quando eu apresentar Cristo de maneira clara e detalhada a ela, o tenho feito, mas sei que ela ainda não entende totalmente, né, mas já vai entendendo reminiscências, ela possa escolher e estar consciente das escolhas que vai tomar. Então, o que os pais podem fazer? De maneira geral, é ensinar um filho a pensar, ensinar um filho a escolher e ensinar um filho a assumir responsabilidades. E os jovens que estão vendo essa live, os jovens que estão assistindo esse encontro essa noite, nós estamos aqui, talvez, se o jovem começou a assistir às 8h30 da noite, talvez ele esteja aí, talvez por umas 9h40 já, cansado de um dia de trabalho, tendo pego um ônibus cheio, ou um trem, ou um metrô cheio, feito todo o esforço para assistir essa live. E se ele está até essa hora conectado, ou se ele chegou até esse momento da nossa live, é porque ele está interessado. E aí que eu pego o Alexander Solzhenitsyn, um escritor literato, para trazer algo que eu acho que todo jovem precisa hoje e que a falta disso tem resultado numa geração ansiosa, numa geração com patologias e somatoses diversas, com uma série de psicoses nunca vistas antes na história da humanidade. Seja ela TOC, seja ela síndrome do pânico, ou outras várias psicoses e somatoses. Alexander Solzhenitsyn nos lembra: nós somos uma geração repleta de deveres, repleta de direitos e desejos, mas carentes de deveres e propósitos. Falta a essa geração propósito. E se uma pessoa não tem um propósito de vida, ela flerta com o sentimento de irrelevância. E quando ela flerta com a irrelevância, ela beira a depressão, a ansiedade, burnout e uma série de outras patologias. O sentimento de relevância se assenhora de nós quando o sentimento de irrelevância se assenhora de nós quando nós perdemos o propósito e sentido naquilo que nós fazemos. E nossos jovens se entregando às telas sem propósito e sentido de vida são os jovens mais deprimidos que a história já conheceu. São os jovens mais ansiosos que a história já conheceu. São os jovens mais derrotistas e mais abandonadores de causas que a história já conheceu. Abandonamos causas quando não temos por que lutar, quando não temos propósitos de vida. Quantas vezes, diante dos desafios ministeriais que se apropinquaram e se aproximaram de mim aqui em Rondonópolis, já passou pela minha cabeça várias variáveis das possibilidades de pensar em abrir mão. Só que Deus me chamou para cá. E Deus disse: Henrique, eu vou te levar para Rondonópolis para você fazer pessoas serem quem eu quero que elas sejam. Você não pode sair de lá enquanto você não cumprir essa missão. Então, pastor Glauco, para mim, desistir não é uma opção. Eu simplesmente não tenho escolha. Eu não tenho. Deus disse: você tem um propósito e você tem que cumprir. Então, eu posso querer pensar em desistir, posso querer pensar em abandonar, posso querer desanimar, mas eu não tenho escolha. Deus disse: você vai fazer isso e eu tenho que fazer. Isso está muito claro dentro de mim. E nos momentos de adversidade, de agrura, de desânimo, isso se assenhora de mim de maneira tal que renova as minhas forças, porque existe um propósito naquilo que eu estou fazendo. Se cada jovem, cada adolescente entender o propósito de Deus para a vida dele, esse jovem, esse adolescente vão se tornar invencíveis. E é isso que nós precisamos, de jovens que entendam qual foi o propósito de Deus para a vida deles. Atos 13:36, e com isso eu termino. Tendo Davi cumprido o propósito de Deus para a sua geração, adormeceu e foi para os seus pais. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele.
Precisamos de jovens que estão nos assistindo agora que perguntem: eu estou fazendo aquilo que fui chamado para fazer? Eu estou no lugar em que Deus separou para eu estar? Se a resposta a essa pergunta for sim, esse jovem será imbatível e invencível, e o pai será um orientador, um coordenador, um moderador, apresentando a eles as ferramentas para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Mas se esse jovem ainda não descobriu o propósito dele para a vida dele, ele pode tomar o remédio que for para sanar a depressão. Ele pode ir com as amizades que for para ele tentar encontrar ânimo na vida, que serão meros paliativos, serão meros placebos. O que esse jovem tem que descobrir é qual é o propósito de Deus para a minha vida. Embevecido disso, ele conseguirá encontrar sentido de vida e isso o abençoará e ele conseguirá vencer na sua geração. Pastor, é com muita tristeza que eu falo que nosso tempo aqui, em que estamos aprendendo a sermos melhores como pais, melhores como filhos, esse tempo passou muito rápido. Eu anotei aqui para mim e eu espero que você aí na sua casa tenha anotado também essas considerações aqui finais do pastor Henrique, que eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque eu não sei você, né, a gente não tem aqui como mensurar isso, mas eu falo por mim, que eu fui extremamente abençoado nesse momento. Mas eu tenho certeza que você que está nos assistindo pode ser abençoado. Você que ainda vai assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai estar no canal da nossa igreja, você vai ser abençoado. Eu quero agradecer profundamente o pastor Henrique, que dentro da sua agenda, teve uma vez que o pastor Henrique mostrou a agenda dele para mim, e é uma agenda onde está tudo lá pintado com cores diferentes, já toda ela já organizada, e não é para uma semana, não é para alguns dias, é para o mês, é para o ano, e ele encontrou esse espaço em sua agenda para que pudesse, nesta noite, nos abençoar de forma profunda, ser canal de Deus para nós nessa noite, nesse papo de família. Eu anotei aqui: para nós pais, precisamos ensinar nossos filhos a pensar, a escolher e a assumir as responsabilidades de suas escolhas. E para vocês, jovens, adolescentes, crianças, vocês filhos que estão nos assistindo, busque, caso você ainda não tenha essa concepção, busque em Deus o propósito dele para a sua vida. O pastor Henrique falou com muita propriedade: uma vida sem propósito é uma vida que flerta com o irrelevante. É isso mesmo, né, pastor? É isso mesmo. E eu tenho certeza que algo que Deus não fez você para ser é ser alguém irrelevante. Ele te fez com um propósito muito especial, que você possa buscar nele, então, esse propósito. Pastor Henrique, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero orar aqui pela sua vida. Antes disso, eu queria dar a oportunidade das suas considerações finais, e logo em seguida nós estaremos orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de Sara, de Sofia, de Isabela, sobre essa família que Deus levou, né? Posso falar assim, tirou de nós aqui e emprestou para o povo de Rondonópolis, para que eles possam lá marcar essa geração, possa cumprir o propósito para o qual Deus os chamou, os conduziu até essa localidade, até essa cidade. E eu tenho certeza, a gente tem a certeza e temos visto
Deus agindo através da obediência e da disponibilidade do pastor Henrique e sua família. Pastor Henrique. Pastor Glauco, eu quero agradecer muito o privilégio que o Senhor nos concede de transmitir a palavra dele, essas reflexões. Ser servo da palavra é uma grande responsabilidade e é uma alegria, é um privilégio para cada um de nós. Então, às vezes, tanto o senhor como eu, como cada um de nós, se ressente do querer compartilhar mais, querer estar mais junto, mas às vezes o tempo não permite, não é? Mas a gente tem que tentar aproveitar as oportunidades que Deus dá, e cada tempo que eu posso revê-lo, posso ter notícia de Parque Anchieta, eu fico muito feliz, muito alegre por tudo que Deus tem feito nessa história em Parque Anchieta. E eu quero deixar aos pais, aos jovens que estamos assistindo, a lembrança que nós temos que ser eternos, podemos existir. Por mais que a família esteja sendo solapada, por mais que existam críticas em relação à família, por mais que as ideologias tentem se assenhorar delas, nós temos que dar o brado como Jó, quando todas as teses eram contrárias a ele. Ele faz Bildad e Zofar, apresentam teses que não têm fundamento teológico, e ele chega um momento que diz, olha, eu não tenho mais argumento, mas só vou dar o meu brado. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ainda que nós multiplicássemos as horas em orientações, em debates e outras coisas mais, no fundo, a nossa certeza nós tivemos um encontro com Cristo. Cristo abençoa as nossas famílias. Cristo faz de mim uma pessoa melhor. Cristo faz do Senhor um varão valoroso, um homem de Deus. Cristo faz das nossas igrejas um lugar para nós criarmos os nossos filhos. Então, na realidade, é Cristo quem vai fazer a diferença nesse tempo, e é o que sempre fez. E nós não podemos abrir mão disso, de estar numa vida com Cristo, de amar Cristo, de falar com Cristo a cada dia, de encontrar o Cristo revelado nas Escrituras, e ainda que possa ser um assunto considerado ultrapassado e obsoleto, mas Cristo, com quem nós conversamos a cada dia, faz nós não desesperarmos da vida, faz nós termos propósito de viver e faz nós termos paz na alma, sabendo que um dia a gente vai morar na glória celestial com Ele. Que pais não desistam, que filhos não desistam, que a igreja não desista e que naquele grande dia nosso nome esteja escrito no grande livro com toda a família de Deus e possamos cantar junto o Cântico da Vitória. Amém, amém. Queria que você fechasse os seus olhos. Vamos estar agradecendo a Deus porque tivemos aqui um momento de estarmos diante da presença dele, aprendendo, ouvindo sobre as verdades sobre Deus e sobre a família, né? Pai querido, nós somos imensamente gratos, ó Pai, por esse momento precioso na tua presença. Ó Deus, somos gratos pela vida do pastor Henrique, servo que tem tanto nos abençoado e abençoado tantas outras vidas, através das suas palavras, através da instrumentalidade, ó Pai, que ele tem, que ele se dispôs a estar em tuas mãos para abençoar, para trazer para nós, ó Pai, conhecimento, ó Pai, e nesse tema tão importante que é a família, que são os filhos, ó Deus, muito obrigado. Nós jogamos a tua bênção sobre a vida do teu servo, sobre a vida da sua família, abençoe sua esposa, ó Pai, Sara, abençoe Sofia, Isabela, suas filhas, ó Deus, continue tomando esta família em tuas mãos. Continua sustentando esta família, ó Pai, para a tua honra, para a tua glória, ó Deus. Que eles continuem sendo canais de bênção ali na Segunda Igreja Batista em Rondonópolis. Que eles continuem sendo canais de bênção na cidade, no bairro onde eles estão. Que eles possam cada dia mais estar refletindo o teu amor. Ó Deus, continue, ó Pai, sendo o braço forte é o Pai que estará cuidando desta família e protegendo de todos os dardos do inimigo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus,
por esse momento. Muito obrigado. Que tu possa estar abençoando cada um que teve a oportunidade de ouvir aquilo que aqui foi falado. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, aquele que nos convence da verdade, da justiça, do juízo, possa, ó Pai, estar nos dando entendimento daquilo que precisamos mudar como pais, daquilo que precisamos mudar como filhos, ó Deus, e promova, ó Pai, as transformações necessárias em nossas vidas para que possamos continuar e sermos famílias, ó Pai, abençoadas, famílias abençoadoras, ó Pai, famílias onde habita a tua paz, a harmonia, onde estamos aqui refletindo a tua glória, ó Pai. Continue, Pai, abençoando a cada um que vai ter acesso a esse material. É o que nós te rogamos, ó Pai, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, nós encontramos vocês na próxima quinta-feira, no nosso Papo de Família, especial mês de outubro, e na próxima quinta-feira vamos estar falando sobre mais um desafio, que é o desafio de cuidarmos da saúde emocional dos nossos filhos, de nos alertarmos para essa peculiaridade da nossa saúde e também da saúde dos nossos filhos. Estará falando aqui com a gente, nesse bate-papo, o pastor Sérgio Mota, pastor da Primeira Igreja Batista no Parque União. Até lá, um grande abraço e uma semana abençoada para todos vocês. Amém. Até lá. Até mais.